Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Coco Presbyterian Church. Esse culto, como eu já disse várias vezes, né, pelo menos que eu me lembro, nós começamos durante o Covid, né? Durante o Covid, você lembra disso? Já faz tempo, né? Que coisa. E nós começamos justamente porque muita gente, né, nossa igreja e outras igrejas ficaram trancadas dentro de casa, né? Tudo era pela internet, né? A gente teve que aprender a fazer coisa pela internet, então foi um desespero. E tinha muita igreja brasileira aqui na nossa área, né? Algumas igrejas brasileiras, pessoal de igreja que não podia ir na igreja, que não tinha nada para eles, né? Então nós resolvemos, né, fazer esse culto em português e abençoar o pessoal aqui da nossa área, né? Mas Deus começou a usar, Covid vai, Covid vem, a gente está ainda aguentando firme aqui e estamos fazendo o culto, né? Mantemos o culto. A nossa igreja é uma igreja americana, sou pastor de uma igreja americana, né? Algo raro, né? Um pastor brasileiro ser pastor titular e solo, né? Pastor da igreja americana. E nós não temos um trabalho em português, não temos, né? A nossa região ainda não tem brasileiro suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Estamos aqui perto de Orlando, onde tem muito brasileiro e tem igrejas brasileiras, né? E no sul da gente aqui também, em Palm Bay, também tem muito brasileiro, então tem igrejas, né? Algumas igrejas, congregações brasileiras, mas aqui na nossa área não tem muito ainda não. Então nós não temos, então não estamos fazendo concorrência com ninguém. Esse é o que eu gostaria de deixar claro. Não estamos fazendo concorrência, não estamos roubando membro de ninguém. Estamos só querendo te abençoar, né? Então, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal. Esse canal aqui é o Pingo de Prosa. E também a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, né? Não tem competição, né? Não tem concorrência. A ideia é justamente edificar, te abençoar, né? Te trazer uma palavra de Deus para você nesse instante. Não só a palavra de Deus, né? Normalmente eu trago uma música e também orar por você, que é o que eu gostaria de fazer agora. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por essa oportunidade, mesmo através da internet, de falar do Senhor, de louvar o Senhor, de ouvir a tua voz e de falar com o Senhor. Quero pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que o Senhor dê graça a elas, que o Senhor as abençoe a saúde, abençoe a vida financeira, a vida familiar, ó Deus, dá graça e abençoa realmente, ó Deus, cura, transforma, converte, aqueles que precisam de ter uma mudança radical em suas vidas, que o Senhor, através do teu Espírito, da tua palavra, possam produzir essa transformação, Senhor. E dá graça para nós nesse instante aqui, ó Deus. E fica conosco. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, né? Eu procuro uma música para colocar, para te abençoar e te ajudar também a louvar a Deus, né? Então é uma música de louvor, de edificação, de encorajamento, né? Muitas vezes é gente conhecida, outras vezes não tão conhecida, mas a ideia é te abençoar através da música também. Então vamos ouvir a música de hoje. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como espelho a reluzir, desvendando o mar
tua alma, nossa alma. Eu dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida. E que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morrer. Ele é Jesus. Ele é Jesus, nova vida, a minha luz. Espero que essa música tenha te abençoado e te edificado nesse instante. Nós estamos aqui num processo através das Escrituras, né? Através das Escrituras, para meditar sobre coisas básicas da nossa vida cristã. Então, estamos falando, né, nesse começo de ano, de coisas básicas da nossa vida cristã, sobre oração, meditação, serviço, né? Agora nós estamos no serviço. E a ideia é justamente te dar o arranque para o começo do ano e fazer, ok, esse ano eu preciso fazer isso, preciso acertar a minha vida cristã, preciso colocar certas coisas no lugar certo na minha jornada, né? Então esse é o objetivo. E nós estamos meditando lá na primeira carta de Pedro, que é um texto básico a respeito dos dons e dos serviços, né? É um texto básico. Depois Paulo vai expandir isso, né, quando ele escreve aos Efésios, quando ele escreve aos Romanos, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai expandir dando os detalhes de todos os dons espirituais. Mas aqui Pedro dá o básico.
o fundamento dos dons espirituais, né? Então vamos, é 1 Pedro 4, versículo 10 a 11, olha o que ele diz. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse é o texto que nós estamos estudando, né? Pelo menos nessas 3 últimas mensagens. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e agora pedimos que o teu Espírito fale conosco e nos dê graça, nos alimente, nos transforme, nos discipline e nos faça servos, dispostos a servir ao Senhor. Dá a graça para nós, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Como a gente já viu aqui, queridos, o serviço, nós servimos na vida cristã, nós servimos com os dons que recebemos. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos, né, há 2 semanas atrás, né? Então essa é a terceira mensagem dessa série. Então é o dom recebido. Você não trabalha, você só trabalha para ampliar, aprender mais como funciona as coisas. Mas ele é recebido. Deus te dá dons, por isso que chama dom, né? É um presente de Deus. E ele dá para cada um, quer dizer, você não pode falar assim, eu não recebi nada, ninguém pode falar isso. Não, se você falar isso, você está chamando Deus de mentiroso. Então não fala isso não. E o objetivo é servir uns aos outros. Nós servimos uns aos outros. Então essa é a primeira mensagem que nós ouvimos, né? A segunda mensagem que nós aprendemos aqui é que nós servimos através de palavras e ações. Então tem gente que o ministério dele ou dela é através da palavra. Então eles vão falar, vão orar, vão, né, profetizar, vão pregar, vão ensinar, o pessoal vai usar a palavra. E outros vão fazer através do serviço, do trabalho. Então é importante a gente saber que os dois são dons de Deus. Muita gente acha que eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei isso, não sei aquilo, e parece que não tem nada para fazer. Não, você recebeu alguma coisa para fazer. Então é importante você saber disso, né? Aqueles que eles falam pela palavra, eles trabalham pela palavra, servem pela palavra e outros servem pelo trabalho mesmo, né? Então tem coisa na igreja que você tem que fazer. Você pode não ser um bom professor de escola dominical, ou nem ser professor de escola dominical. Se chamar você lá na frente para falar alguma coisa, vai ser um desespero, porque não vai sair nada, né? Mas se pedir para você fazer alguma coisa, né? Limpar, consertar, cozinhar, seja lá o que for, né? Fazer alguma coisa na obra de Deus, pode contar com você, você faz e faz bem feito. É isso que a gente tem que entender. Então tem alguns dons que são de palavra, outros dons são de ação. Hoje nós vamos ver a última parte desse versículo aqui, que é provavelmente a parte mais importante. Parece que Pedro deixa a parte mais importante para o final, que essa é uma regra da homilética, né? Meu professor de homilética, é o dom da pregação, que é o estudo de como preparar uma mensagem, estudar, preparar uma mensagem e entregar a mensagem. E o meu professor falava assim, olha, sempre deixa a melhor parte para o final do sermão. A melhor parte. E não sou eu não, Pedro é que está fazendo isso aqui. Pedro que está fazendo. Versículo 11, ele diz assim, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pedro vai dizer, vai nos dizer que todo esse serviço, não só pelas palavras e pelas ações, todo esse serviço uns aos outros, né, usar os dons que Deus te deu, não importa se é só pela palavra ou pela ação, e tudo isso deve trazer glória a Deus. Vou repetir para você falar assim, eu não entendi como é que é. Tudo que você faz, todo o uso dos teus dons, seja de palavra ou seja de ação, não importa que tipo de dom que é. Todos os dons que você usa, Pedro está dizendo aqui, que todos eles, o objetivo final deles é trazer glória a Deus.
produzir glória para Deus. Glorificar a Deus. Eu vou servir o meu irmão, vou servir a igreja, vou servir o reino de Deus, mas a glória é para Deus. E aí Pedro vai falar assim, ele usa, deixa eu compartilhar algumas coisas que ele usa aqui. Primeiro, ele vai falar assim que em todas as coisas, todas as coisas, tudo que fazemos deve trazer glória a Deus. As pessoas que estão recebendo o serviço nosso, a palavra ou o serviço, né, o trabalho nosso, devem saber que você está fazendo isso. Não é porque você é uma boa pessoa, você é bonzinho, você é especial, não é isso. Está fazendo isso porque Deus te deu habilidade para fazer isso. E Ele ama aquela pessoa. E Ele quer que você sirva aquela pessoa. Deus é que tem que receber a glória. É extremamente importante, né? Todas as coisas que nós fazemos, querido. E muitas vezes nós temos problema com isso, né? Nós temos problema com isso. Porque tem hora que a gente pensa, né? Pensa e fala assim, eu sou bom mesmo, né? Sou espertinho, né? Então, a glória tem que ser de Deus. Eu tenho que reconhecer que Deus está me dando a capacidade para fazer e as pessoas têm que reconhecer que Deus está fazendo as coisas, em todas as coisas, qualquer coisa que você fizer. Não importa qual a tua área, Deus tem que ser glorificado. A segunda lição que Pedro fala aqui nesse versículo é que Deus deve ser louvado por aquilo que você faz. Ele deve ser louvado através do nosso serviço. Nós vamos louvá-lo pelos dons que Ele nos deu. Então, você tem capacidade? Agradeça a Deus. Tiago fala, todo dom perfeito vem de cima. Agradeça a Deus. Deus te deu capacidade para falar, para ensinar, para aconselhar, para pregar. Agradeça a Deus. Você tem capacidade para fazer coisas manuais? Não importa, pode ser até limpar, queridos, limpar a igreja, carregar coisas, montar coisas. Vai ajudar o reino em alguma forma? Então você vai louvar a Deus. Você vai louvar, Ele nos dá a capacidade para servir os outros. E as pessoas que estão recebendo o serviço, elas também têm que entender que é Deus, no final das contas. Ele tem que entender, não é que elas não vão ser gratas a você. Você vai servi-las e elas vão ser agradecidas a você. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. A pessoa chegar e falar, meu irmão, muito obrigado pela palavra que você entregou. Não tem problema nenhum isso. Mas elas têm que saber que no final da linha lá é Deus que montou todo o esquema. A pessoa recebeu algo de você, você fez alguma coisa para aquela pessoa, serviu aquela pessoa de alguma forma, ela tem que ser agradecida a você? Tem, porque foi, no final das contas você fez. Mas ela tem que saber que foi Deus que te capacitou para fazer aquilo. E ela tem que louvar a Deus. Elas vão louvar a Deus. Deus só será louvado dos dois lados. Ele vai ser louvado por você, porque você vai agradecer a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu capacidade para servir essa pessoa. E a pessoa vai agradecer, não somente a você por ter feito isso, que você podia muito bem não fazer, ser rebelde, ter má vontade de usar o dom de Deus que Deus te deu, você podia muito bem não fazer, mas você resolveu fazer. Então a pessoa vai te agradecer, tudo bem. Mas a pessoa tem que saber que foi Deus que te capacitou, que te enviou para servi-la, para ajudá-la nos momentos difíceis que elas estavam passando, ou seja lá o que for, ou na igreja. Então é muito importante você entender que existem esses dois lados, e Deus tem que ser louvado não só por você, mas pela pessoa que recebe, pela igreja que recebe, pelos missionários, seja lá o que for. O que você fez. É importante você entender isso. Pedro ainda vai falar mais alguma coisa que é muito importante para nós. Ele vai falar assim, através de Jesus Cristo. Ele vai falar assim, que o louvor, olha o versículo que diz,
sejam glorificados, para que em todas as coisas, quer dizer, todo o trabalho que a gente fizer, seja por ação, seja por palavra, Deus seja glorificado. Ele podia parar muito bem aí, ponto final, acabou, um abraço, vamos para frente. Não, ele fala assim, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. É através de Jesus que Deus é glorificado. Através de Jesus. O louvor é através de Jesus. Por que Pedro acrescentou essa frase aqui? Ele podia muito bem parar ali, Deus seja glorificado, ponto, acabou, vamos para frente. Não. Estamos falando de Deus o tempo todo. Mas eu creio que é apenas por causa disso. As pessoas precisam saber que tudo que fazemos a Deus, que tudo que fazemos para Deus, é através de Jesus. Jesus Cristo é o nosso intermediário para Deus. O nosso acesso para Deus. Então tudo que você faz, todo o teu serviço, todo o teu louvor, toda a tua pregação, toda a tua palavra, você faz para glorificar a Deus. E como é que essa glorificação acontece? Como é que ela ocorre? Ela ocorre através de Jesus. O acesso que nós temos a Deus é através de Jesus. Ele é o nosso intermediário. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o nosso intermediário. O acesso que nós temos a Deus é através de Jesus. Ele é o intermediário entre Deus e os seres humanos. E toda a glória dirigida a Deus deve passar, necessariamente, obrigatoriamente, por Jesus. Todo louvor, todo serviço, toda honra, toda glória, tudo o que fazemos é através de Jesus. Nós oferecemos a Deus através de Jesus. A nossa oração, por isso que a gente ora em nome de Jesus, a nossa oração é através de Jesus. Nós damos para Jesus oferecer as orações para Deus. E é extremamente importante a gente entender isso. Que tudo que nós fizemos, todo o nosso serviço que oferecemos a Deus, porque é um culto, né? Lavar a igreja, consertar coisas, montar coisas, pregar, tudo, ministrar a palavra, ensinar na escola, tudo é um culto a Deus. E a gente tem que aprender isso, queridos. E o pessoal que trabalha, que não fala nada, mas que trabalha, tem que aprender isso também, que eles estão fazendo um culto a Deus, com a obra deles. E se eles não aprenderem isso, eles vão fazer de má vontade, vão achar que eles são menores do que os outros, que eles não estão servindo coisa nenhuma, que eles não têm participação no reino, quem tem só a turma que fala. Não, todo mundo que serve está fazendo um culto a Deus. É muito importante todo mundo aprender isso. E aí o Pedro adiciona mais alguma coisa para com Jesus, para definir Jesus, a obra de Jesus, o que nós temos que fazer para com Jesus, né? Através de Jesus. E aí ele fala assim, a quem esse Jesus? Deixa eu explicar para vocês, né? Então, o louvor é a Deus, através, por meio de Jesus. Deus vai ser glorificado por meio de Jesus. A quem? Quer dizer, esse Jesus. A quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma palavra extremamente importante para nós, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Nos dias que nós estamos vivendo, parece que o mundo está fora de controle. Está fora de controle. E o que a gente aprende aqui? Aprende que não está. Que a Ele seja a glória, para Jesus, toda a glória. A Ele é todo o poder, para Ele é todo o poder. E não é só agora, não é só lá no passado, no começo da igreja primitiva, não. Para todo sempre. O que Pedro está falando aqui é que Jesus, nesse momento, está assentado no trono. E Ele reina, não só na minha vida, na vida do crente, na vida da igreja. Ele reina sobre o mundo. Agora, todo o poder. E para todo sempre. Não tem mais retorno.
O poder que Jesus recebeu para governar o mundo agora é para sempre. É extremamente importante. Pedro termina a parte desse texto com uma doxologia, né? A doxologia aqui chamada, né? Dizendo que tudo pertence a Deus. Tudo é para Ele. A glória, a exaltação, o poder, a força. Mas não é só agora, mas para todo sempre. Para sempre nós vamos fazer isso. Isso ajuda a gente a entender que tudo que fazemos deve trazer glória a Deus em todos os momentos da nossa vida. Todos os serviços, todo o trabalho, toda atividade deve trazer glória a Deus, deve glorificar a Deus. É o que Paulo fala lá aos Coríntios, né? Quer bebais, quer comais, não importa o que você faz, pode ser até as coisas mais simples, insignificantes aos nossos olhos. Elas vão trazer glória para Deus. Isso é algo extraordinário, queridos. É algo extraordinário que nós temos que aprender. Então, todo o serviço que fazemos, não importa que ele seja de palavra ou seja de ação, tudo que fazemos deve glorificar a Deus. E essa glorificação é através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Você recebeu um dom de Deus, ou mais de um. Mais de um. Você está ciente desses dons que Deus te deu. Você sabe quais são os dons que Deus te deu. Os talentos, as capacidades que Deus te deu para servi-lo. Servir a igreja dele, servir os teus irmãos e tuas irmãs. Você consegue identificar se eles são por palavras ou por ações? Muita gente é fácil, né, filho? Você sabe, não gosta de falar, você já começa a definir. Bom, então não é por aí, né? Eu fico nervoso, isso, aquilo. Muitas vezes a pessoa começa nervoso e depois melhora para falar em público, né? Então ela tem o dom e tem medo de que não vai dar certo e acaba dando certo, né? Você tem usado os dons. Você já descobriu os teus dons, você já tem usado os dons. Os que você já sabe, os que você conhece que já tem, você já tem usado. É muito importante, porque muita gente você sabe que tem e não usa. A questão é, você tem usado? Esses dons que você tem usado, eles estão trazendo glória para Deus? Ou glória para você? Essa é uma grande pergunta muito importante. A glória desses dons, quem é que está recebendo? É você ou é Deus? Quando foi a última vez que você usou os dons ou o dom que recebeu de Deus e Deus foi glorificado com isso? Quando foi a última vez que a pessoa recebeu uma palavra de você, uma ação de você, um serviço de você e falou: muito obrigado meu Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã, por ter me ajudado, por ter me servido nesse momento. Deus recebeu a glória. Então aqui está um desafio para você nessa semana. Desafio prático. Deixa eu ver aqui para você. Você vai pedir a Deus que lhe dê a oportunidade de servir alguém com os dons que Ele te deu. Peça a Deus. Você vai pedir a Deus: Senhor, me ajuda essa semana a abençoar alguém com os dons que o Senhor me deu. E você reconhecerá e deixará a pessoa saber que você está fazendo isso por causa de Deus. Não é só fazer, não. Mas você vai deixar claro para aquela pessoa, falar: olha, meu querido, eu estou fazendo isso porque Deus te ama. E Ele é que me capacitou para fazer isso. E Ele que quer que eu faça isso, para te ajudar. Você vai arrumar um jeito de falar para aquela pessoa. Não só você reconhecer, mas falar para aquela pessoa o que está acontecendo. Você está fazendo isso porque Deus os ama aquelas pessoas. Ou a igreja, ou o pastor, ou o grupo de senhoras, ou o grupo de homens, de jovens, seja lá o que for, ou o missionário. Porque Deus lhe pediu, Deus pediu para você fazer isso.
Olha, Deus me capacitou. Deus me deu dons, eu quero usar esse dom para te ajudar nesse projeto aqui. E quero que Deus receba a glória de todo esse serviço aqui. Dá para fazer isso? Pensa aí. Você já sabe qual é o teu dom? Então, como é que você vai usar esse dom? Arruma uma oportunidade. Peça a Deus para te abrir uma porta, te dar uma oportunidade. Vai ver o pastor na tua igreja está pedindo todo domingo. Meus irmãos, nós estamos precisando disso, estamos precisando daquilo. E liga a antena. Olha, isso aí é alguma coisa que eu tenho capacidade, Deus me capacitou para fazer? Pastor, eu creio que eu tenho capacidade para fazer, eu gostaria de tentar resolver, ajudar aí. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É só o começo da tua jornada, queridos. Só o começo da tua jornada. Usar os dons que Deus te deu. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela oportunidade de ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra. E agora eu peço, Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito, toque nas pessoas que estão nos ouvindo. E coloque no coração delas o desejo de descobrir os dons e talentos que o Senhor deu para cada uma delas. E que o Senhor as capacite, ó Deus, a usar esses dons na tua obra e para a glória do teu nome. Dá graça para eles, ó Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Queridos, essa foi a nossa mensagem de hoje. Não se esqueça que durante a semana eu tenho o Pingo de Prosa, que é uma meditação curtinha que eu lanço na hora do almoço, mais ou menos. Que é 3, 4 minutinhos de meditação durante a semana de segunda a sexta. E aí no final de semana eu tenho esse culto aqui, que é algo mais, um pouquinho maior, não chega a ser um culto normal, mas um pouquinho maior. Então se inscreva no nosso canal e assista, né, o Prosa durante a semana. Se não, se a gente não se encontrar durante a semana, espero te encontrar aqui no domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.